Olá, boas-vindas à segunda aula da semana sobre desenvolvimento de pessoas, da jornada de aprendizagem sobre liderança, desenvolvimento de pessoas e diversidade, equidade e inclusão. Sou Mirelle Santos, mulher branca, cabelos cacheados e loiros na altura das orelhas. Eu tenho olhos verdes e uso óculos. Bem, estamos aqui mais um dia e hoje nós vamos mergulhar fundo no universo do desenvolvimento individual, explorando estratégias poderosas que podem impulsionar o crescimento e a realização em todas as áreas das nossas vidas profissionais. Vamos então começar refletindo sobre a seguinte questão: o que é necessário para alcançarmos o nosso potencial máximo naquilo que a gente faz? Aqui toda a nossa conversa é voltada para a área profissional, mas não necessariamente essas reflexões são apenas para a área profissional. A resposta reside na compreensão e na aplicação eficaz de técnicas de desenvolvimento individual. Você sabe quais são essas técnicas? A gente vai começar desafiando a ideia de que existe uma abordagem única para o desenvolvimento pessoal. Isso não é verdade. Cada pessoa é única com as suas próprias habilidades, competências, fortalezas e também desafios e aspirações. Eu vou compartilhar com vocês técnicas poderosas para identificar as necessidades individuais de desenvolvimento, levando em consideração aquilo que a pessoa faz e aquilo que a pessoa gostaria de estar fazendo. E aspectos como habilidades técnicas, competências comportamentais e metas de carreira. Aqui pode ser metas de vida, tá bom? Tais como, quais são essas técnicas? Entrevistas de avaliação. As entrevistas são uma ferramenta poderosa para avaliar habilidades e competências de todas as pessoas. Durante a entrevista, é possível analisar não apenas as habilidades técnicas que uma pessoa tem, mas especialmente as competências comportamentais, a personalidade, os valores da pessoa. Tais como, quais competências comportamentais? Por exemplo, o estilo de trabalho, como que a pessoa trabalha em equipe, qual é a forma dela de se comunicar, qual é a forma que ela lidera, e assim sucessivamente. Entrevista é algo que eu posso dizer que tem 100% de efetividade no sentido de que não tem como a gente falar sobre desenvolvimento pessoal sem a gente falar de uma entrevista com a pessoa que a gente quer desenvolver, certo? Me deu um apagão aqui. Item 2, avaliações de 360 graus. As avaliações de 360 graus, elas fornecem para a gente uma visão super abrangente de desempenho, de impacto como que eu vou falar? Acho que impacto é uma boa palavra, de uma pessoa em relação a uma equipe. Por quê? Porque ela se chama 360 justamente porque ela avalia a pessoa em questão em relação a todo o conjunto de pessoas com as quais ela trabalha. Então, ela coleta, na avaliação de 360, você tem uma coleta de feedback de diferentes fontes, como colegas do mesmo nível da pessoa, pessoas que estão em cargos superiores, pessoas que estão em cargos inferiores, além, dependendo da situação, de cliente. Esse método de avaliação de 360 oferece uma perspectiva holística, acho chique essa palavra, holística, uma perspectiva completa e global das habilidades e comportamentos da pessoa, e mais ainda, do impacto que essa pessoa causa no meio em que ela está. Isso é fundamental numa avaliação de 360. 3. Análise de desempenho. A análise de desempenho é uma ferramenta super tradicional e que ela é muito ampla, porque você faz a análise da forma em que a empresa ou a pessoa deseja, que permite avaliar o progresso e o alcance das metas. Então, como é que você faz essa análise? Você vai colocar os quesitos que você quer nela, certo? E durante essa análise são revisitados os resultados alcançados em comparação àquilo que era esperado, as competências demonstradas nas áreas que foram demandadas e as áreas de melhorias identificadas. A gente costuma chamar essas competências identificadas como talvez sendo as fortalezas da pessoa, né? Existem pessoas que têm competências inúmeras, mas tem algumas que são fortalezas, ou seja, é aquilo que a pessoa faz com facilidade e que ela gosta de fazer, e que é necessário para o negócio. Isso é uma definição moderna do que é ponto forte ou fortaleza. E, geralmente, quando você analisa isso dentro do âmbito de uma missão, de um cumprimento de objetivo, fica muito fácil de ver o quanto que a pessoa foi capaz de usar as suas fortalezas dentro da atuação dela naquela atividade. 4. Autoavaliação.
Gente, não tem como falar de desenvolvimento, de performance, de programa de desenvolvimento. Não tem como falar de vida profissional sem falar de autoavaliação. Aliás, não tem como falar de ser humano. Se a pessoa não se autoavalia, não está com essa lupa focada para si, vamos voltar tudo e parar tudo e começar no primeiro passo, que é esse. A gente tem que estar constantemente se autoavaliando e se percebendo. Então, se você não faz isso, ou se alguém perto de você não faz isso, é importante incentivar essa pessoa, se não for você, que a pessoa que está passando por esse processo de avaliação e de desempenho, ela precisa realizar essa autoavaliação, e essa autoavaliação precisa ser honesta sobre as suas habilidades, seus pontos fortes, suas fortalezas, que foi isso que eu falei para vocês agora, e também as suas áreas de desenvolvimento. Agora, é importante entender o que é a área de desenvolvimento. Porque a área de desenvolvimento, para mim, por exemplo, pode ser sobre saber como que faz uma vacina. Eu tenho essa área de desenvolvimento, mas eu te pergunto, eu quero saber como faz vacina? Eu uso esse conhecimento? No meu trabalho eu preciso saber como faz vacina? Não. Então não é uma área de desenvolvimento. Então a gente precisa entender que a área de desenvolvimento, assim como fortaleza tem a ver com aquilo que a gente sabe fazer, faz bem, gosta de fazer e no nosso trabalho precisa, a área de desenvolvimento é a mesma coisa, ou seja, aquilo que a gente não está fazendo bem, mas a gente precisa fazer bem para desempenhar bem o nosso trabalho, e a nossa empresa ou o nosso trabalho precisa que a gente desempenhe aquilo, mas no caso da área de desenvolvimento, a gente precisa querer se desenvolver naquela área, porque a gente sempre vai ter a oportunidade de sair de onde a gente está ou de desistir do projeto, caso você não queira se desenvolver naquele lugar ou naquele escopo que está sendo solicitado. Deu para entender a grande diferença? Quando a gente fala de área de desenvolvimento, a gente precisa querer se desenvolver naquela área. E não necessariamente as pessoas e as empresas falam sobre isso. E precisa se ter essa reflexão muito clara de que se a pessoa não quer se desenvolver, mas não tem ser humano que se desenvolva sem querer. Então isso é super importante. E quando a gente faz essa autoavaliação, a gente se percebe nesse lugar e de se conhecer melhor, o que a gente faz bem, o que a gente não faz, e isso fornece insight, reflexão, ideia, sugestão, valiosos sobre as nossas necessidades individuais, tá bom? Uma quinta ferramenta é o feedback individualizado. O que significa isso? É você pedir para uma pessoa que tem uma ingerência muito grande sobre você, uma influência muito grande, quer seja ela como uma pessoa que você lidera, uma pessoa que você é liderada, um feedback individualizado e personalizado para você. Isso é uma prática essencial do desenvolvimento pessoal. E quando a gente fornece o feedback para alguém, ele precisa ser específico e construtivo. Senão, ele não vai ser possível identificar nesse feedback quais são as áreas de oportunidade de desenvolvimento que essa pessoa tem. Então, aí a gente vai partir para um outro conteúdo mais para frente, que é como é que a gente dá esse feedback. Mas aqui eu vou me ater a falar que quando se fala de desenvolvimento, é necessário ter feedback no meio. E esse feedback precisa ser muito bem dado para que ele seja acionável e para que ele seja realmente uma ferramenta de desenvolvimento para quem recebe ele, tá bom? Essas técnicas, elas são fundamentais para garantir que os planos de desenvolvimento individual, quer seja seu ou de alguma pessoa, sejam realmente personalizados e eficazes, atendendo às necessidades únicas de cada pessoa que tem o seu próprio plano. Agora nós vamos falar um pouco sobre a elaboração de um plano de desenvolvimento individual. Então, o que a gente fez até agora? Vamos recapitular? Até aqui, a gente identificou quais são as competências, as fortalezas das pessoas, ou a sua própria, ou de alguém específico, não importa, e quais são os pontos que nós identificamos que aquela pessoa precisa se desenvolver para fazer uma atividade específica, para conduzir um projeto específico, para liderar um time específico. Lembre-se, eu não preciso aprender sobre vacina, portanto, embora seja um plano, um conteúdo que eu precise desenvolver, não me interessa, então, portanto, eu não vou desenvolver. Não tem como falar de desenvolvimento de pessoas sem falar do contexto em que ela está, tá bom? Então, o PDI, e agora nós vamos falar sobre o PDI. O que é o PDI? O Plano de Desenvolvimento, eu ia falar industrial, olha isso, também tem, mas é o individual. Então, agora que a gente já sabe quais são as competências, as fortalezas, e a gente já sabe quais são os pontos a desenvolver, a gente precisa agora montar um plano de desenvolvimento. Afinal, é para isso que nós estamos estudando essa semana, certo? E o PDI não se trata apenas de identificar problemas, apontar o dedo e falar, você precisa fazer isso, você precisa fazer aquilo. Mas o PDI, ele também cria soluções personalizadas e eficazes, capazes de fazer essa pessoa realmente
sair do ponto A, dentro de um conhecimento técnico ou comportamental, e partir para um ponto B, se desenvolvendo no meio do caminho, tá bom? A gente vai falar agora sobre eu vou compartilhar aqui algumas estratégias práticas para você criar um PDI que seja alinhado com as necessidades e objetivos de cada pessoa e também de cada empresa, tá? A primeira estratégia, a identificação de metas claras. Gente, não tem como falar de PDI sem falar de metas claras. E o que são metas? A gente tem que começar a definir o que a gente quer. Então, vamos pensar num contexto de empresa. Quais são as metas, os objetivos daquela empresa? As metas daquela empresa, a gente chama de cascatear, né? Então, você tem um objetivo estratégico, uma estratégia. Essa estratégia, ela é dividida em metas. Essas metas começam a ser cascateadas, que a gente fala, da área da presidência, diretoria geral, CEO, talvez do global, para o lugar onde você trabalha, se isso for uma empresa global. Se for uma empresa local, da pessoa líder, dona, presidente, ela vai definir quais são as metas daquele ano. Aquelas metas, elas chegam para as pessoas que estão na área de VP ou de diretoria, e essas pessoas vão cascatear, ou seja, vão dividir essas metas entre as pessoas que fazem parte das suas equipes e das equipes que estão abaixo delas, certo? Quando você fala dessas metas, o que eu estou querendo dizer é que essas metas, elas precisam ser claras, objetivas e, como que a gente fala isso? Quantitativas, você precisa, tangíveis, né? E também precisam ser, a gente precisa ser capaz de medir elas. Porque, assim, se a meta for contribuir com a paz mundial, como é que eu vou medir se eu contribuir com a paz mundial? E como é que eu vou entender qual foi o meu impacto dentro dessa grande meta de constituir a paz mundial? Então, quando você começa definindo metas claras e específicas para o desenvolvimento de alguém, de cada indivíduo, essas metas devem sempre ser mensuráveis, alcançáveis, relevantes e de prazo determinado, o que em inglês a gente chama de meta SMART, tá? Ao estabelecer metas claras, é muito mais fácil criar um plano de ação eficaz para alcançá-las. Aqui eu comecei falando sobre metas de empresa, né? E o quanto que essas metas de empresa te ajudam a se desenvolver profissionalmente. Aí você fala, tá, eu fiquei confusa aqui, eu vou falar eu também, então eu vou explicar de novo. Imagina que a estrutura da minha empresa é uma estrutura online, uma estrutura física que só vende no bairro e que decidiu que vai transformar a empresa numa empresa de e-commerce, ok? Fica com esse exemplo. Agora pensa que eu sou a pessoa de marketing e eu entendo zero de e-commerce, mas eu recebi essa meta. Você entende que a empresa tem uma meta que é transformar a lojinha local em uma lojinha de e-commerce, né? Numa loja na internet. E eu tenho uma meta de desenvolvimento, desculpa pelo microfone, eu tenho uma meta de desenvolvimento que é aprender sobre e-commerce, afinal eu vou liderar esse projeto. Ou seja, a minha meta, tanto da empresa quanto a minha meta pessoal, precisam ser SMART, precisam ser mensuráveis, precisam ser tangíveis, precisam ser muito claras e precisam dar aquela sensação de progresso, tá? Então, quando a gente fala de PDI, no âmbito de trabalho, a gente geralmente casa esse PDI com os objetivos que a pessoa tem para entregar à empresa, tá bom? Por isso que eu comecei falando sobre objetivos da empresa e agora eu estou falando sobre o meu objetivo pessoal de aprender sobre e-commerce, tá? Vamos lá. Falamos então identificação de metas claras e como que a gente vai fazer essa meta clara. Um exemplo, eu posso colocar no meu PDI assim, aprender sobre e-commerce, 6 meses. Como é que eu vou medir se realmente eu aprendi? Não é muito mais fácil eu colocar um objetivo assim, aprender ou ser capaz, eu não vou aqui cuidar muito do português, tá? Mas colocar assim, ser capaz de construir a loja online, ter a loja online aberta em 3 meses, no da empresa. E no meu, aprender sobre abrir loja online até o dia tal. Ter a loja online aberta até o dia tal. O próximo, aprender, começar a gerar rendas de impulsionamento digital em 3 meses. O que eu vou aprender? Eu preciso aprender sobre marketing digital
para entregar esse impulsionamento. Até quando? Até X tempo, que vai casar com o tempo que eu tenho que entregar aqui. Deu para entender o que eu estou falando? A gente precisa tirar os objetivos dessa subjetividade para passar os objetivos para o quê? Para a objetividade. Trazendo metas que você consegue medir, ou seja, se você colocou a lojinha em pé, coloquei. Ok, ela está funcionando? Está funcionando. Beleza. Você começou a impulsionar a loja? Comecei. Eu consegui impulsionar? Consegui. Tá tudo certo? Tá tudo certo. Beleza, o segundo objetivo. O terceiro, eu fiz isso de uma forma que está trazendo renda para a empresa? Não. Não está trazendo renda para a empresa. Então, talvez, eu ainda não aprendi o suficiente. E aquele objetivo de renda, de faturamento, eu não consegui alcançar. Porque aqui, talvez, eu não consegui me aprofundar no conhecimento tanto quanto eu deveria. Ficou claro? Então, vamos lá. Primeiro é fazer metas claras. O segundo, a avaliação de competências. Lembra que lá no primeiro item a gente falou sobre a necessidade de cada pessoa fazer uma avaliação sobre si, sobre as suas competências, sobre aquilo que ela tem para desenvolver. Lembra disso? Então, pensa que num negócio, todo mundo tem isso, né? E que no PDI você vai precisar ter exatamente essa avaliação, ela vai dar suporte para o seu PDI. Porque se você tem uma avaliação detalhada das competências atuais que você tem, das áreas de desenvolvimento de cada pessoa, você vai usar essa avaliação como uma ferramenta. Para quê? Para você construir o seu plano, para você ter feedback de colegas depois, para você ter feedback de pessoas que estão acima de você, e para você poder analisar o seu desempenho ao longo desse plano. Então, com a avaliação feita, você já consegue identificar essas competências que precisam ser desenvolvidas, e essa avaliação ela é fundamental para criar um PDI eficaz. Ah, Mirelle, você está falando que sem avaliação de competência você não tem condição de ter um PDI eficaz? É mais ou menos isso que eu estou falando mesmo. Porque se você não tem uma avaliação de competência, você vai fazer o PDI em cima de quê? De achômetro? Pode dar certo, mas talvez não vai ser tão eficiente. Beleza? O terceiro, definir etapas e recursos. Então, divida o processo de desenvolvimento em etapas claras e identifique os recursos necessários para que cada etapa seja cumprida. Isso pode incluir cursos de treinamento, workshops, sessões de coaching, de mentoria, materiais de estudo, ficar do lado de uma pessoa que trabalha com você, tá bom? Certifique-se que os recursos escolhidos estejam sempre alinhados com as metas e as necessidades de desenvolvimento de cada pessoa. Agora, presta atenção numa coisa muito importante. Eu não sou uma pessoa cheia de teoria, você não viu eu falando de nenhum livro aqui, embora eu já tenha lido milhões. Eu não sei o nome de autor, eu sou péssima nesse lugar. Existe uma teoria, quem é aqui dos estudos e da academia pode... Olha aqui a luz. Ficou parecendo que eu tenho uma divisão aqui, ó. É o colar. Desculpa. Existe uma teoria que tem lá a pirâmide de como é que uma pessoa adulta aprende. Então, 70% do que a gente aprende é no fazer, tá? É fazendo, é repetindo, é sentando lá de uma pessoa, é aprendendo com alguém. E só 10% é em treinamento tradicional. Então, pensa bem sobre isso antes de sair fazendo todos os milhões de curso, porque você não vai, talvez, ter a oportunidade de treinar tudo aquilo que você está aprendendo. E o adulto, se ele não treinar, se ele não for capaz, se ele não tiver condições de repetir aquilo que está sendo ensinado, ele não é capaz de reter a informação, tá? Então, pense muito nisso, porque a o quê, gente? Androfagia? Esse é andro aí, que é a ciência do estudo da pessoa adulta. Gente, eu sou assim, tá? Mas, assim, o que é legal disso é que eu trago o conhecimento, mas as definições eu não sei. Então, talvez, se você é uma pessoa muito voltada para a academia, você vai se irritar muito comigo, me perdoe. Mas andragogia, olha, andragogia. A andragogia, por conta da andragogia, a gente precisa treinar e a gente precisa experimentar aquilo que a gente está aprendendo, tá bom? Então, vamos lá. A gente estava aqui falando dos prazos, dos recursos e tudo isso que é super importante para a gente poder ter um plano de desenvolvimento realmente efetivo. O próximo é o acompanhamento e a avaliação. É super importante a gente estabelecer mecanismos de acompanhamento e avaliação do progresso que a gente está fazendo, ou a pessoa que a gente está concedendo esse PDI, ao longo do tempo. Isso pode incluir desde reuniões periódicas de acompanhamento, revisões de desempenho, feedbacks constantes e contínuos, mas é importante demais ter esse acompanhamento, tá? Esse acompanhamento, quando ele é feito de uma forma regular, ele permite ajustar o plano de desenvolvimento conforme for necessário
e garantir que os objetivos neles traçados sejam alcançados dentro do prazo estabelecido. Beleza? Ao seguir essas poucas sugestões aqui que eu estou passando para vocês, é possível criar planos de desenvolvimento individual que sejam eficazes, alinhados com as necessidades individuais e capazes de impulsionar o crescimento e o desenvolvimento de cada pessoa. Agora pensa, se você tem 5 pessoas, você vai ter que fazer isso 5 vezes, tá bom? Bem, eu espero que essa pincelada tenha te ajudado a iniciar a sua jornada de desenvolvimento pessoal e profissional. Dá para usar para os dois lados da vida, tá bom? Com confiança e determinação, que isso é o mais importante. Lembre-se que o crescimento é um processo contínuo. Eu mesma estou cada dia, espero eu, sendo capaz de fazer vídeo melhor. Meu marido saindo aqui de carro, ó. Aqui, ó. Aqui. A vida como ela é. Voltamos aqui. Então, a gente tem que entender isso, que o crescimento, ele é um processo contínuo. E que cada passo, cada dia, cada passinho que a gente dá, contribui para fortalecer o conhecimento e contribui para um futuro promissor e realizador. Agora é hora de agir. Eu quero que você, por favor, use os conhecimentos que você adquiriu nessa aula e identifique os seus pontos de desenvolvimento de acordo com o que você traçou para a sua vida, para a sua carreira, sei lá, para onde você quer. Então, vamos falar da sua carreira? Então, de acordo com o que você traçou para a sua carreira, como os próximos passos, eu quero que você elabore um plano de ação concreto. Sim, e compartilhe aqui nos comentários as suas experiências e desafios durante essa elaboração desse plano, tá bom? A gente vai continuar, eu espero que em aliança, essa jornada de aprendizado e crescimento e que em comunidade a gente se fortaleça de uma forma mútua. Interessante eu falar o seguinte, às vezes eu acho que eu estou falando sozinha, sabe? Parece que ninguém vê, parece que ninguém comenta, mas eu descobri que as pessoas comentam, que as pessoas veem, elas só não comentam. Então, se você não quer se comprometer com um comentário, porque afinal o comentário é público e eu super entendo vocês, coloca só um emoji, responde com emoji, só para eu saber que você viu e para saber que você está fazendo, que você está acompanhando, que você está vendo relevância nesse conteúdo que você está seguindo. Pode ser? Amanhã a gente vai continuar essa aula e a gente vai explorar estratégias avançadas de desenvolvimento pessoal e profissional. Saímos do básico e fomos para a estratégia avançada. Enquanto amanhã não chega, o que você tem de tarefa de casa? Não se esquecer de compartilhar esse vídeo, de clicar no sininho, de se inscrever no meu canal. E eu também te convido a me seguir no Instagram e no TikTok, @simplesmente Mirelle, e no LinkedIn, Mirelle de Araújo Santos. Eu estou disponível, como eu falo todos os dias, para mentorias individuais sobre carreira, sobre trabalho, sobre qualquer assunto que vocês queiram falar relacionado a isso, e também para consultorias empresariais, tanto relacionado a RH, liderança e desenvolvimento de pessoas, quanto relacionado à diversidade, equidade e inclusão, que vai ser o tema da semana que vem. Eu te desejo um excelente dia, qualquer que seja o dia que vocês estejam assistindo esse vídeo, e até a próxima aula. Tchau!